Muito bem, meus queridos amigos do Café com Velocidade, chegando aqui com mais uma coluninha especial Café Expresso para vocês. Café Expresso, esta coluninha maravilhosa que eu, Bruno Aleixo, venho mantendo aqui com muito afinco aqui no nosso canal do Café com Velocidade. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é muito legal, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e deixar os seus comentários aqui ao final das suas impressões sobre esse tema, que é um tema muito legal, porque nós vamos falar de um piloto que todo mundo aqui no Brasil gosta muito, que é o Rubens Barrichello, né? Um dos grandes pilotos brasileiros aí na Fórmula 1. E o Rubinho tem uma passagem na carreira dele que talvez algumas pessoas até desconheçam, devido ao fato de ter sido assim muito breve, né, muito rápida e muito com resultados assim um tanto quanto modestos, né, que foi a passagem dele pela Fórmula Indy. Sim, você sabia que o Rubinho correu na Fórmula Indy? Pois é, por uma temporada o Rubinho esteve lá na Fórmula Indy em 2012. Eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história, porque vocês devem estar pensando assim, meu Deus, eu não lembro do Rubinho na Fórmula Indy. Pois é. Talvez nem ele lembre, porque ele fala muito pouco sobre isso em entrevista, isso também é um tema para a gente falar aqui. Mas o fato, pessoal, é que o Rubinho, quando ele terminou a passagem dele na Fórmula 1, né, em 2011, né, ele estreou lá em 1993 e ficou até 2011, uma carreira absolutamente de sucesso, né, a gente pode falar, um piloto que venceu 11 corridas, conseguiu 68 pódios, participou de 326 corridas de Fórmula 1, foram 322 largadas, mas participou ali do evento, portanto, por 326 oportunidades. Foi por muito tempo recordista, né? Perdeu esse alto desse pódio aí para o Fernando Alonso, mas continua sendo um piloto que disputou muita corrida de Fórmula 1. E essa passagem dele na Fórmula 1 terminou em 2011 na equipe Williams, e terminou de uma maneira muito, muito discreta, né? O Williams em 2011 de um carro ruim, carro com motor Cosworth, né? O Rubinho tinha ido para o Williams em 2010. 2010 fez uma temporada ok, assim, o carro era mais ou menos, mas em 2011 o carro era muito ruim. Tanto que ele terminou aquele campeonato com apenas 4 pontos na 17ª posição, né? Uma posição que não condiz aí com a condição do Rubens Barrichello, né? De piloto de muito sucesso, né? Na Fórmula 1 e tal. E aí, em 2011... ele terminou o ano, fez aquela última corrida dele que foi aqui no Brasil, né, em Interlagos, e aí o Rubinho ficou esperando uma nova oportunidade na Fórmula 1, né, que não veio, né, a Williams ficou optar entre ele e o Bruno Senna, acabou optando pelo Bruno Senna, piloto jovem, né, promissor, tinha muitos patrocinadores na época, né, tinha o nome, né, Senna, né, então era difícil de concorrer mesmo, e o Bruno Senna também vinha de boas participações na Fórmula 1 com a Lotus, né? Ele fez algumas corridas na Lotus em 2011, substituindo o Nick Heidfeld naquela temporada. E aí a Williams optou pelo Bruno Senna para 2012 e o Rubinho ficou sem equipe, então, para aquele ano. E aí o Tony Kanaan convidou o Rubinho para testar um carro da KV, que era a equipe do Tony Kanaan lá na Fórmula Indy. Na época essa equipe não existe mais na Fórmula Indy, era a equipe do Jimmy Vasser. Jimmy Vasser, piloto campeão de Fórmula Indy em 1996. É uma equipe modesta, né? Tony Kanaan estava lá. Também já estava num momento ali de carreira já de fase final, mas depois ele ainda tem um momento número 2 ali, porque ele tem uma vitória em Indianápolis em 2003, mas isso aí uma história para outro vídeo. Aqui nós estamos falando do Rubinho. E o Rubinho foi lá testar o carro, então, no início ali de 2012, deu algumas voltas em Sebring, pista de Sebring, que tem uma câmera on-board, né, dessas voltas que são bem interessantes, né, porque era uma pista meio precária ali, né, e você vê o Rubinho, né, recém-saído da Fórmula 1, aquele glamour todo, né, mas foi lá, acelerou, gostou do carro e assinou contrato para correr na KV, junto com o Tony Kanaan, junto com o Ernesto Viso, que era o outro piloto da KV. Rubinho então recebeu o carro de número 8 da KV, um Dallara Chevrolet. E foi para a temporada de 2012 na Fórmula Indy, foi anunciado o nome dele numa entrevista coletiva aqui em São Paulo, bastante badalada. E a temporada foram ali 15 corridas, né? Infelizmente não foi o que todo mundo esperava, né? E como tudo, né, na carreira do Rubens Barrichello, né, cercado de muita expectativa, né? Todo mundo sempre acha que o Rubinho vai detonar, vai arrebentar e tudo.
e sempre acontece alguma coisa. Nesse caso, esse oba-oba todo esqueceu de 2 pequenos detalhes, né? É o que eu já falei aqui, a Caveira é uma equipe modesta, né? Talvez até pequena, né? Uma equipe de meio para trás do grid da Fórmula Indy. E aí você pode me perguntar, mas a Fórmula Indy não é monomarca? É monomarca, pessoal, mas o automobilismo, mesmo com monomarca, quem tem mais dinheiro se sobressai, né? E as equipes com menos dinheiro têm menos oportunidades. Eu me lembro que, por exemplo, quando o Tony Kanaan saiu da Caveira e foi para a Chip Ganassi, ele falou assim, olha, a diferença do carro é enorme. É basicamente o mesmo carro, mas a diferença é enorme. O volante é mais leve, tem mais opções de regulagem, as peças disponíveis são melhores, mais possibilidades de você trabalhar com diferentes tipos de freio, de peças de motor, enfim, é uma infinidade. E aí a Caveira é uma equipe modesta e com isso o Rubinho, como correndo numa equipe modesta, conseguiu os resultados que são condizentes com uma equipe modesta. E a outra coisa que o pessoal esqueceu é que o grid da Fórmula Indy não é também um grid de patetas, né? São pilotos muito bons e não é porque o cara vem da Fórmula 1 que ele chega lá arrebentando com todo mundo, né? Ele precisa estar numa boa equipe. Então, no caso do Rubinho, não foi este o caso, né? Ele não estava numa boa equipe e não conseguiu bons resultados. Ele conseguiu um 4º lugar na pista de Edmonton, eu acho. Não me lembro agora, mas foi o melhor resultado dele, foi um 4º lugar no finalzinho da temporada. Me lembro de uma boa corrida também naquela pista de Barber, que ele conseguiu um 8º lugar, tinha largado lá de trás. E nas 500 milhas de Indianápolis ele conseguiu a 11ª posição, que também não é ruim, né? Assim, para uma estreia também não é ruim. Mas aí essa foi a temporada do Rubinho na Indy. Ficou a expectativa de que ele ia continuar em 2013 por lá, talvez até numa outra equipe, talvez até recebendo proposta, mas ele não continuou. Ele já em 2012 fez a última corrida da Stock Car como convidado, e em 2013 já se tornou piloto da Stock Car, onde segue até hoje com muito sucesso, né? Já conseguiu 2 títulos lá e tudo. E o Rubinho, como sempre, não é muito claro, né, sobre essa passagem dele na Fórmula Indy, mas eu pesquei uma entrevista dele de 2013, eu acho, ou 14, lá no portal Terra, onde ele fala sobre a Fórmula Indy e ele diz essa frase aí, ó, a respeito de conseguir dinheiro para correr na Fórmula Indy, dando uma bela desvalorizada, uma esnobadinha na Fórmula Indy, né, que é comum às vezes, né? Mas é aquela coisa, né, pessoal? Se tivesse ido lá e ganhado de todo mundo, talvez tivesse sido diferente. Eu acho que era isso que ele esperava. Ele achou que ele ia chegar lá, ganhar de todo mundo, porque ele era um cara da Fórmula 1 e tudo. E não é bem assim, né? A Fórmula Indy, o buraco é mais embaixo, embora o pessoal ache que não. Não é todo mundo que é Nigel Mansell, chega lá em 93 e ganha de todo mundo numa equipe como a Newman Haas, né? Tem que fazer essa ressalva. Então, o Rubinho não continuou na Fórmula Indy, fala muito pouco sobre isso, né? E é isso, pessoal. A passagem do Rubinho foi essa em 2012 pela Fórmula Indy. Então você que não sabia dessa história, agora fique sabendo. Rubens Barrichello esteve sim na Fórmula Indy em 2012. Uma temporada de poucos resultados, né? Ele terminou em 12º com 289 pontos. O Tony Kanaan terminou em 9º com 325. Não é tão ruim se você for pensar, mas é menos do que se esperava, né? Acho que todo mundo ficou meio assim esperando muita coisa, mas não fizeram todas essas ponderações que eu fiz nesse vídeo aqui, beleza? Ó, é isso então o conteúdo do Café Expresso desta semana. Não se esqueça de se tornar apoiador aqui do Café com Velocidade, assinar o nosso canal, muito importante, e fique ligado na nossa programação aqui, porque sempre tem coisa acontecendo, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!